Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: Não está escrito: Minha casa será casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiver contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de sexta-feira, nós vemos a figueira estéril e o templo, onde Jesus se dirige à figueira, desejando comer frutos. Jesus se aproxima com fome. Na figueira só tem folhas. Ela tira do solo o necessário para produzir frutos e os frutos não vêm. É o símbolo de alguém que só quer receber, mas não quer frutificar. De alguém que só quer pensar em si, mas não pensa em ajudar o próximo. É o egoísmo. Essa história de Jesus com a figueira e a entrada dele no templo mostra que o Senhor não nos quer egoístas. E a gente não deve pensar somente em nós. Nós não devemos ser uma figueira sem frutos. O cristão, ele não deve ser cristão sem a prática do bem, sem a conversão. O cristão precisa produzir frutos. Os frutos que Deus espera de nós. Ele continua com fome, com sede. E Jesus vai sondar o nosso coração. Quer saber como nós estamos vivendo a nossa fé? Queridos irmãos e irmãs, Jesus está nos ensinando que a vida cristã precisa da prática da lei, dos mandamentos, precisa de um dinamismo vital. E quem opera esse dinamismo em nós é o Espírito Santo. Então nós não devemos querer buscar a Deus, ao Espírito, sem uma mudança de vida, sem frutos deste encontro com o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois que Jesus amaldiçoa a figueira que não produziu frutos, ele entra no templo.
E Jesus vai expulsar aqueles que no templo não estavam fazendo a vontade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entender que Jesus está dizendo: minha casa será casa de oração para todos os povos. Jesus deseja que o templo seja o lugar da fé. Jesus entra num templo sem fé, vazio. O templo parece a figueira. A figueira não tem frutos e o templo não tem os frutos da oração. O templo não é somente a estrutura, a construção, a casa de Deus, a igreja. O templo é também cada um de nós. Será que nós somos esse templo sem fé? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Tem fé na minha vida? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa de fé, que eu acredito em Deus? Quais são as obras que vão mostrar a minha fé? Então, no templo se perderam por aquilo que é secundário. E o templo é o lugar de Deus, é o lugar do encontro com Deus, o lugar da oração. Queridos irmãos e irmãs, o templo que Jesus purifica está corrompido. E o templo do nosso corpo não deve estar corrompido pelo pecado. Vamos pedir esta graça de não sermos figueiras estéreis e de não ser templo ateu. É o templo da secura. É o templo que não tem vida cristã. E no templo, na casa de Deus, jorra um rio de água viva. O Senhor deseja inundar o templo com o Espírito Santo. Não vamos deixar o templo secar, não vamos deixar a graça de Deus acabar. Tenha fé em Deus. Busque o sentido da sua vida por meio da oração, do encontro com o Senhor. Busque a generosidade de Deus na sua vida, a misericórdia. E assim você vai produzir bons frutos. No final do Evangelho, Jesus nos ensina que tudo o que pedirmos, Ele nos concede. Vamos fazer essa experiência de que o Senhor concede tudo que é necessário para a nossa salvação, para a nossa santificação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.